Convido vocês a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 ao 18. 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 1 ao 18. Quem já achou? Não ouço mais barulho de páginas. Diz assim o texto: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Irmãos, esse texto, ele nos leva a um assunto que é muito polêmico dentro das igrejas. A maioria das pessoas vê na depressão de Elias algo para justificar um sentimento que muitas vezes nos acomete. E muitas vezes, quando a gente vai falar sobre depressão dentro da igreja, o assunto é polêmico. Porque hoje em dia eu não sou
psicólogo, mas hoje em dia as pessoas discutem muito em relação à depressão, em relação se ela diz respeito a uma deficiência física, né, a ausência de algumas químicas no organismo, ou se ela diz respeito a algo psíquico, e que nós, como crentes, devemos sempre justificar isso em relação ao mundo espiritual. Mas uma coisa é certa: toda doença, ela diz respeito a um homem caído. E nós somos homens caídos, todos nós somos homens caídos. E muitas vezes nós passamos por altos e baixos, e eu sei que isso é a realidade da maioria aqui. Nós, às vezes, estamos felizes e às vezes estamos tristes, e não há nada de errado nisso. Às vezes nós estamos interessados e às vezes nós estamos desinteressados, não é verdade? E muitas vezes nós temos prazer e lutamos por isso, porque parece que a nossa vida, quando ela tem prazer, nós encontramos esse prazer, a nossa vida começa a fazer sentido, mas muitas vezes nós vivemos em desprazer. Eu, particularmente, vivi um tempo em que eu experimentei, posso dizer, uma pequena depressão. Eu lembro que nós estávamos aqui, num tempo, como parceiros de oração, não sei quantos daqui já participaram desse programa, e eram escolhidos duplas de oração, e um orava com o outro, e o meu parceiro estava passando por um problema muito difícil. E ele estava em depressão, ele não conseguia comer, ele não tinha ânimo para fazer nada. E coincidentemente, nessa mesma época, eu tive um problema, que não era nem perto do que o meu parceiro passava, mas eu experimentei isso. E junto com esse sentimento de desânimo, eu perdi um pouco a vontade de comer. Durante a noite eu acordava, no meio da noite, não sabia porquê, mas era uma tensão enorme na minha cabeça. Aquele problema que era desse tamaninho, ele virava um monstro. E eu lembro que, junto a isso, eu tive um problema de coluna que atingiu a minha lombar, e foi a única licença que eu pedi no trabalho até hoje. Porque eu tentei ir ainda, eu tive um problema no lombar, fisgou o ciático, eu não conseguia andar. E eu ainda tentei ir de moto para o trabalho e tal, mas quando eu consegui um médico, ele falou: você só vai ficar bom com repouso. E ele me receitou alguns remédios, analgésicos principalmente, e me deu uma caixinha de um remédio. Ele falou: isso aqui vai ser muito bom para você. Você toma para dormir e isso vai te aliviar durante a noite. Ele tinha uma tarja preta no meio, não sei quantos de vocês conhecem esse remédio. Tal de Rivotril. E eu comprei aqueles remédios, e a caixa de Rivotril 8, outro dia, estava arrumando lá os armários, e a caixa do Rivotril está lá. Provavelmente fora da validade já, porque isso já faz bastante tempo. Mas eu lembro que durante as noites eu acordava. E eu tomei um Rivotril, segundo a prescrição, mas depois Deus começou a falar comigo: você acorda para orar. E toda vez que aquele pequeno probleminha me acordava durante a noite, se tornava um monstro enorme, eu começava a lutar em oração. E a tentação era tomar o Rivotril. E eu sei que muitas pessoas cedem a essa tentação, e não tem nada de errado nisso, meus irmãos. Eu não quero chegar aqui e botar culpa em ninguém, mas eu quero dizer para vocês que existe uma saída muito melhor do que um Rivotril. E eu lembro que, enquanto eu passava por esse problema todo, existia um sentimento que era muito forte, um sentimento de autocomiseração. Vocês já sentiram isso? Sabe, aquele negócio de pena de si mesmo, de coitadismo, né? Eu estou certo, as pessoas não estão me dando valor. É uma autopiedade, uma autocompaixão. Mas eu digo para vocês com toda certeza, isso diz respeito a um olhar distorcido.
né? Como a gente começou falando sobre aquela brincadeira do ar-condicionado, muitas vezes a gente está olhando para o copo meio cheio, meio vazio, né? Ao invés de olhar para o copo meio cheio, vamos olhar para as coisas que Deus está nos dando, e principalmente por aquilo que Deus está fazendo já na nossa vida. Mas eu não quero falar sobre depressão, porque aí eu saio da polêmica. É melhor para mim, mais confortável talvez, como orador hoje, mas eu vou falar sobre uma outra coisa que é um sintoma da depressão, e que eu sei que isso é muito mais comum em todos aqui, que é o desânimo. O desânimo, ele tem muito a ver com uma relação expectativa-realização. Muitas vezes eu falo isso para minha esposa, a gente sai para uma viagem e chega lá, aquela viagem está legal, mas aquela viagem não está do jeito que eu imaginei. E no meio da viagem a gente começa a ter aquelas crises, né? Poxa, eu queria fazer isso e nós não fizemos e tal. E aquilo que estava muito bom, aquilo parece que, assim, não está tão bom. E isso diz respeito, eu sempre falo com ela, a expectativa que você criou na sua cabeça, aquilo que você enxergou que não é a realidade. Então, na nossa vida, o tempo todo, essa luta vai acontecer. E eu vou falar outra coisa para vocês, meus irmãos. A vida é uma luta, não é verdade? Todos nós lutamos pela vida. Nós estamos dia após dia querendo melhor, querendo a felicidade, não só nossa, mas da nossa família, dos nossos irmãos e amigos também. E nós buscamos as realizações. Mas quando nós não alcançamos essas realizações, a gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar desesperançoso e desanimado. Ou talvez nós até atinjamos aquilo que nós estamos buscando. E essas realizações, elas não são suficientes para preencher o vazio que existe no nosso coração. Então eu consigo, muitas vezes eu planejo, eu consigo realizar, mas depois que eu realizo, eu fico cansado. Aquilo ali como é que se fala? Me enjoa. Rapidamente eu já quero, eu tenho que buscar outra realização, porque essa aqui já deu e está tudo bom. É um carro, é uma casa de praia, sabe? Uma viagem. Acabou a viagem, você fala durante um tempo naquilo, e você precisa de uma outra viagem para você poder se animar de novo, não é verdade? E aí eu comecei a pensar e observar algumas pessoas na velhice. Isso é muito comum, a pessoa ficar desanimada na velhice, porque eu chego a uma terceira idade e eu praticamente já realizei todas essas coisas que eu busquei e não consegui preencher o vazio que existe no meu coração. Eu não deixei um legado e eu não avancei nesse sentido. E eu pergunto para você nessa manhã, como está o seu ânimo hoje? Como é que você acorda todo dia? Como é que é o seu ânimo na hora de acordar? É aquela força para você correr e realizar a sua vida, buscar aquilo que Deus está colocando na sua frente para realizar, ou você vai amassado, se arrastando para o trabalho? Ai, meu Deus, tomara que chegue a sexta-feira, né? A gente tem a figura do Garfield, a gente chama muito meu filho de Garfield, né? Você não é mais um personagem popular hoje em dia, é mais antigo, mas é aquele gatinho que fica lá debaixo da coberta, olhando a televisão, com um copo de milkshake do lado. Esse é meu filho, né? E sempre tinha a figura da segunda-feira. Segunda-feira, meu Deus, chegou a segunda-feira. Mas quando chega a sexta-feira, sextei. Por quê? Porque parece que a vida começa sexta-feira. Aí você precisa de uma outra sexta-feira, na segunda-feira, para poder viver a vida de novo. E isso não é a vida que Deus tem separado para nós, cristãos. Eu posso dizer isso. E aí a gente vem para a vida de Elias. E Elias,
Eu não sei quantos conhecem exatamente a história de Elias, mas quando chega no capítulo 19, a gente já está mais ou menos na metade do ministério dele. Ele é um profeta que aparece no capítulo 17 de Reis, e a gente sabe que ele profetizava muito mais na nação do norte, Israel, onde existia um dos reis mais perversos que reinou naquele lugar, que era o rei Acabe, e muito conhecido pela figura da esposa dele, Jezabel. Jezabel era filha de um rei sidônio. Quem conhece a geografia do lugar, de uma nação ímpia que ficava ao norte de Israel. Então, ele se casou com essa mulher trouxe o Deus dela para dentro de Israel, e ele abraçou esse Deus. E esse Deus era o Baal, que a gente ouve falar durante todo o livro de Reis, e o tempo todo o povo idolatrando outros deuses, Baal, Aserá, e era muito comum, a idolatria se tornou muito comum na nação do norte através desse reinado. E eu digo isso porque a primeira coisa que nós vamos ver acontecendo através da vida de Elias é uma seca. Baal era conhecido como o Deus da prosperidade. O Deus, naquela época, era uma economia pecuária, né, extrativista, pecuária, como é que se fala, gente? Agrícola. E essa cultura, ela precisava de água. E num lugar onde não era tão cheio de rios, a gente precisava de chuvas. E naquele momento, como Baal era um deus das chuvas, o deus da prosperidade, Deus lança através de Elias uma seca, que durou 3 anos e meio. E ele vai lá, anuncia a seca, depois se esconde para ninguém achar ele. Deus sustenta ele durante todos os 3 anos e meio da seca. E ele depois retorna e vai falar com Acabe. Acabe, está chegando o fim dessa seca. Deus mandou anunciar. Mas antes vamos fazer uma coisa. Vamos mostrar para o povo quem é Deus de verdade? Se é Baal, se é o Senhor Yahvé. Vamos para o Monte Carmelo, você traz todos os 450 profetas de Baal e eu vou lá. E quem trouxer o fogo do céu para acender o holocausto, esse é o Senhor verdadeiro. E aí, Elias zombando daqueles homens, daqueles profetas, até meio-dia, ele deve estar dormindo, se cortem mais aí, façam mais força, gritem. E aí a gente já sabe o final da história, né? Ele manda molhar o holocausto na vez dele, Deus manda imediatamente fogo do céu, ele estimula o povo entende o falso profetismo de Baal, e eles chegam e matam todos os 450 profetas de Baal, e nós nos vemos nesse capítulo 19, sabe? Eles estavam no Carmelo, e depois eles vão para Jezreel, que era uma cidade a 30 e poucos quilômetros do Carmelo, e diz que o Espírito do Senhor veio sobre Elias. Elias foi correndo na frente da carruagem de Acabe, e eles estavam em Jezreel quando o mensageiro chega até ele, e ele esperando com aquela ansiedade, aquela expectativa. Qual a expectativa que ele tinha? A expectativa de que Acabe e Jezabel verdadeiramente se voltassem para o Senhor verdadeiro. E aí ele recebe aquele mensageiro vem trazer uma notícia para ele. Ele falou: olha, então eles vão me receber, eu vim por honra na frente deles, eu vim seguindo, e agora Deus realizou aquilo que eu estava esperando que ele realizasse. E a mensagem que ele recebe é uma mensagem completamente contrária: olha, eu vou te matar, eu juro que eu vou te matar. Se amanhã você não estiver morto, eu não sou a Jezabel. Às vezes as mulheres botam mais medo que os homens. Eu já vi um monte de gente aí nessa.
E aí, o que que Elias, esse homem que agiu com tanto poder, que foi sustentado durante esses 3 anos e meio, o que que esse homem faz? A Bíblia diz, ele tem medo e foge. E ele vai para Berseba. Berseba é uma cidade que ficava a 160 quilômetros ao sul. Chega lá, ele deixa o seu moço, fala, ó, fica aqui na cidade, e andou um dia inteiro de caminhada na direção do deserto. Chega lá, ele se acolhe debaixo de um zimbro, diz que é um tipo de arbusto do deserto, e ele fica naquele lugar como quem estivesse morto. Porque muitas vezes nós achamos que estamos vivos, mas esse desânimo nos leva a um sentimento de morte. Como se nós não valêssemos nada, como se nós não fôssemos nada, como se nós não tivéssemos perspectiva nenhuma. E aí ele pede a morte para o Senhor. Senhor, tira minha vida, porque eu sou tão fracassado quanto os meus pais. Alguém já sentiu assim, em algum momento da vida? Tem mais perspectiva? É aquele probleminha pequenininho que se tornou um monstro na tua cabeça? Aquela falta de esperança? E é isso exatamente que Elias está passando naquele momento. E aí, de repente, ele vê um anjo servindo ele. Ele está dormindo na depressão, quem não quer fazer nada, quer ficar deitado, tem vontade de comer, e ele, de repente, alguém toca, é um anjo. E aí tem um pão na chapa lá, aquela casquinha tostadinha, porque está em cima da brasa. Levanta e come. Ele levanta, come e deita. Eu acho que se eu tivesse nesse tempo de depressão, a minha foi fraca. Mas se eu tivesse nesse tempo de depressão, eu acho que eu ia acordar, ver um anjo, eu acho que eu ia sair da depressão. Eu acho. Mas às vezes as nossas visões, elas estão tão turvas, que a gente não consegue nem enxergar o que é o excelso de Deus, as maravilhas de Deus. E as maravilhas de Deus muitas vezes estão acontecendo do nosso lado, e nós não conseguimos enxergar. E aí ele fica ali, só que olha só, poucas pessoas prestam atenção nesse detalhe. O anjo levanta ele uma segunda vez e fala assim, ó, levanta e come, porque a viagem será longa. Já tinha uma viagem no meio dessa história. Sabe, irmãos, eu fico pensando, por que essa história está contada aqui no livro de Reis? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque quando o escritor está escrevendo o livro, ele podia passar, ó, ele foi no Monte Carmelo, venceu, Deus apareceu, e aí de repente o povo matou todos os profetas, e aí depois eu posso aparecer lá na frente, ó, ele já está fazendo isso, fazendo aquilo, mas Deus, o autor, e na verdade Deus, que é o autor principal, ele faz questão de mostrar essa vertente de Elias. Sabe por que ele faz questão de mostrar isso? Porque ele quer dizer que até os mais poderosos, os mais usados, eles são suscetíveis a algo assim. E muitas vezes nós, como cristãos, nós estamos nessa hipocrisia, né, de que nós somos felizes, nós estamos bem, não é verdade? E muitas vezes o nosso testemunho é tão fraco que ele não consegue ter um tintinho de autoridade para mover o mundo, para falar de Jesus, enquanto nós estamos do lado de pessoas ímpias. No mundo de Instagram, né, que as pessoas, elas aparecem sempre sorrindo, às vezes cai entre nós, homens, né? As mulheres são mais de Instagram do que a gente, fora algumas exceções, lógico. Mas a gente está numa viagem, né? A gente já está cansado, carregando um monte de tralha, criança num braço, bolsa no outro, e de repente para, né? Tem uma paisagem ali,
E a mulher chega assim, vem tirar uma foto. Aí você, cara, você está assim, aquela cabeça. Aí você abraça assim. Isso não está descrevendo o momento que nós estamos vivendo. Mas olha só, no final das contas nós estamos felizes. Nós vivemos uma vida de felicidade. Eu estou falando de mim, tá? Não sei vocês, mas cada um faça a sua reflexão. Mas eu sei que o Instagram é a coisa mais artificial que existe. Muitas vezes casais com famílias destruídas, elas postam no Instagram com aquela foto maravilhosa. E tem gente que fica com inveja. Caramba, ele está tão bem. Vem aqui também, amor. Tira foto também, para postar e competir lá, quem é que tem mais felicidade. Mas entre nós cristãos, nós não podemos viver esse tipo de hipocrisia, não é verdade? Mas olha, Elias entrou dentro de uma caverna, ele anda 40 dias e 40 noites. E esse número ele é profético, vocês sabem disso. É um tempo de jejum de Elias, é um tempo de volta para o Senhor, e não necessariamente ele estava já tudo bem, mas ele estava caminhando. E nós, quando falamos sobre a necessidade de nós nos voltarmos para o Senhor, nós orarmos, jejuarmos, nós tirarmos um tempo sozinhos com Ele, isso não é à toa. E ele, sabe, ele sai de Berseba e ele vai caminhando para o sul. E sabe onde é o Horebe? Vocês vão conhecer muito mais por um outro nome: Sinai. Então ele vai lá para o deserto da Arábia e sobe no monte. Chega lá, ele se reclui dentro de uma caverna. E lá dentro da caverna, sabe o que acontece? Ele está lá dormindo e de repente, preste atenção nisso, a voz do Senhor vem até ele. E a pergunta é o título que nós demos a essa mensagem: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele fala muito bem, olha, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Vocês conseguem notar a autocomiseração que existe dentro desse texto? É um homem que viu os acontecimentos de Deus, mas que esqueceu que Deus continua no controle de todas as coisas. E que ele volta o seu olhar para si, como nós fazemos isso o tempo todo. Nós o tempo todo estamos voltando o nosso olhar para nós mesmos. E isso nos leva a esse lugar, um lugar de desânimo. Mas Deus fala duas coisas com essa voz para ele. A voz do Senhor vem até ele. E Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele responde isso, e a segunda coisa que Deus fala é o seguinte: sai da caverna e fique diante do Senhor no monte. Sabe o que o Senhor estava falando ali? Vem para fora, porque eu vou passar. E a minha presença é o suficiente para você, para te restaurar todas as coisas. Elias não era um homem qualquer. Eu vejo muito isso, essa similaridade ao que aconteceu com Elias em relação ao que aconteceu com Moisés. Vocês já perceberam? Moisés estava lá no Egito, de repente ele mata um egípcio e aí vem a perseguição. Ele vai para o deserto, passa 40 anos no deserto e de repente a voz do Senhor vem até ele. Depois, mais tarde, ele vai lá para o Sinai, para o mesmo lugar onde Elias está. Ele sobe o monte e 40 dias ele vai, a presença e a glória do Senhor vem sobre ele.
E mais, ele pede: Senhor, eu quero te ver, eu quero ver a tua glória. E Deus fala assim: olha, nenhum homem pode ver a minha glória e continuar vivo. Sabe, no caso de Elias, a Bíblia diz que vem um vento estrondoso, de fazer derrubar todas as rochas, de cindir tudo. Sabe aquele vento maluco que você vê assim, cara, aí está o poder de Deus. Já viu uma tempestade? Outro dia eu fiquei com medo, eu falei: Deus, Senhor, tem misericórdia. Começar a cair aqueles raios, aqueles trovões, eu falo: cara, eu sou desse tamaninho. O dia que vier a ira de Deus sobre o mundo, eu não quero estar por perto. E aí depois vem um terremoto, tudo balançando, e o lugar mais assim, menos, como é que eu posso dizer, foge as palavras, mas o lugar menos seguro para se estar na hora de um terremoto é onde? Dentro da caverna. Mas o bichinho não sai de dentro da caverna, ele está lá dentro da caverna. E a Bíblia fala que depois vem um fogo, e ele está lá dentro da caverna. São sinais mirabolantes, né? Sinais maravilhosos, maravilhas de Deus. E você, normalmente, a gente se dobra e vê o poder de Deus através de toda essa força. Mas a Bíblia diz que o Senhor não estava em nenhum desses três. E de repente, vem lá no final um som como de um sussurro. E a presença do Senhor estava naquele sussurro. Sabe, isso falou muito comigo sobre a forma que Deus tem de falar para a gente. Deus se manifesta de todas as formas, e eu sei que muitas vezes Ele vai se manifestar dessas formas estrondosas, mas muitas vezes Ele quer que você se reclua no seu quarto para buscar a presença dEle, porque Ele quer falar com você como um sussurro. Ele quer falar assim: onde você está? E aí eu falo para: onde você está, Bernardo? Onde você está, Márcio? Onde você está, Luiz? Assim como eu lembro a forma com que Deus falou com Adão: onde você está? É a mesma coisa que ele estivesse falando assim: o que você está fazendo aqui? Nesse lugar? Será que esse é o lugar exato que eu separei para você? Ou você está aqui por você mesmo? E aí Elias sai da caverna, diante desse sussurro, e olha, ele cobre o rosto com um manto. Vocês sabem por quê? Porque era a glória verdadeira do Senhor aparecendo naquele lugar. E eu sei que a glória do Senhor virá sobre vocês quando vocês buscarem Ele de todo o coração, irmãos. E ela é suficiente para curar qualquer desânimo, qualquer falta de perspectiva. E aí ele se põe na entrada e sabe o que Deus fala para ele? O que você está fazendo aqui, Elias? Sabe, ele fala, ele entrega para o Senhor a mesma resposta. E eu vejo nessa resposta algo que muitas vezes nós podemos estar falando com o Senhor. Sabe, apesar de ter zelo, de fazer tudo, de seguir as ordens, de ir à igreja, de servir no ministério tal, e muitas vezes a gente está falando isso até para a liderança, porque muitas vezes a gente se sente assim, nesse lugar de: eu tenho muito zelo pelas coisas do Senhor, e por que as coisas não acontecem? Por que isso não anda? Por que isso não sai do lugar? Essa sensação de cansaço que nos traz, sabe? Os homens continuam adorando outros deuses, apesar do meu zelo. E muitas vezes a gente tem essa sensação de fracasso sem nós precisarmos ter, porque nós não precisamos nos sentir fracassados, porque isso não diz respeito a nós. É o Senhor o único capaz de converter os corações. Eu costumo dizer aqui:
eu vou fazer um discipulado, eu posso falar qualquer coisa, se Deus não mover no coração dessa pessoa, ele não vai mudar, ele não enxerga, não tem a visão para poder mudar. Muitas vezes na minha vida eu mudei coisas que já tinham me sido ditas muitas vezes, e eu não conseguia mudar, mas o dia que o Senhor veio, e olha, gente, estou lembrando aqui, foi como Deus falou com Elias, foi como num sussurro. Ele não puxou minha orelha e falou: Augusto, Augusto, você está pecando. Não, foi como um sussurro: meu filho, você quer ficar mais próximo de mim? E aí eu me movi pelo amor, por isso que, por ver Deus, ver aquilo que eu tinha de uma perspectiva muito maior do que onde eu estava. E aí ele fala: eu estou sozinho, os profetas foram assassinados. Sabe, os que são como nós estamos sozinhos, sabe, essas igrejas aí só ficam dando profetada, falsos profetas, pessoas que se voltam para elas próprias, e a gente tem muito isso, eu confesso, eu me sinto tentado o tempo todo a pensar que eu estou sozinho, que eu estou buscando realizar uma coisa que ninguém mais está, mas eu sei que isso não é verdade. O Senhor está realizando as coisas através do Espírito dEle, o que precisa ser realizado, não o que eu gostaria que fosse realizado. Sabe o que eu gostaria que fosse realizado? O que vai ser um dia, mas eu não preciso que isso se realize agora, porque Deus, Ele é o mais sábio de todos, Ele tem todas as perspectivas, mas num dia eu quero, e sabe o que eu preciso ter? Esperança, porque Ele pode tirar a minha vida aqui hoje, Ele pode me fazer sofrer, e mesmo assim, eu não desanimar, eu não me abater, não é assim que diz a Bíblia, mas eu continuar para o alvo, para o prêmio da verdadeira vocação de Deus na nossa vida. E por último, uma sensação de perseguição e oposição. Querem me matar. Sabe, aquelas pessoas querem me matar, mas a sua vida, eu garanto para você, ela está debaixo do senhorio de Deus. Ele que controla todas as coisas, a Bíblia diz isso. E só tocam em você se Ele permitir. E Ele age segundo uma legalidade. Logicamente, se você procurar a morte, se você procurar a destruição vai chegar a você, porque já está escrito que isso aconteceria. E para finalizar, irmãos, Deus quer restaurar aquilo que você perdeu. Sabe o que nós perdemos quando estamos desanimados? Como eu falei no início, nós perdemos a nossa visão. E quando Deus restaurar essa visão, o ânimo volta à tona. Sabe, as expectativas, elas vão se equilibrar junto com as realizações, e você vai conseguir descansar nisso. Sabe, porque Deus diz: sou eu que faço. Deus diz para você: a história não acaba aqui. Ele diz que você não está só. Já escolhi o teu sucessor. A vida não termina em você. Seus opositores são meus opositores e já estão condenados. Eu dou conta da história. Deus dá conta da história. Sabe, meus irmãos, eu estava buscando alguma coisa para falar, e eu confesso que tinha outra coisa para falar para a igreja. E Deus me mostrou essa história de Elias na caverna, e Ele falou assim: propósito. Foi a única coisa que eu ouvi. Deus quer resgatar o propósito na vida de cada um aqui, porque é isso que está gerando desânimo.
principalmente com as coisas de Deus, porque muitas vezes o que a gente vê aqui como liderança são pessoas super desanimadas com as coisas de Deus. E eu não estou falando de igreja, não. Eu estou falando com aquilo que Deus te constituiu para fazer, aquilo que Ele te comissionou e aquilo que Ele quer te preparar, te aprofundar para fazer muito mais. E nesse momento, as pessoas, elas se recluem e começam a ficar desanimadas quanto a essas coisas. Mas elas se animam, sabe sobre quais coisas? Sobre as outras coisas do mundo. Mas a Bíblia diz que vocês não sabem que a amizade ao mundo é inimizade contra Deus. Ele usa até uma palavra mais forte, ele fala adúlteros. Vocês não sabem disso? Vocês estão buscando o que é para buscar em mim, outras coisas, em outros deuses. Essas realizações eu não tenho para vocês. E vocês vão ter que buscar isso o tempo todo, porque é como aquela água que a mulher buscava no poço, a mulher samaritana. Aquela água, você bebe, volta a ter sede, mas a água que Jesus tem para dar, ela não retorna com sede. É uma água viva, é uma água para a eternidade. Qual o propósito que Deus te entregou? E eu pergunto hoje, qual o propósito que Deus te entregou, meu irmão? Para você realizar na sua vida. Pensa nisso. Sabe, essa insaciedade da carne. O livro de Romanos, capítulo 7, ele vai falar assim sobre, sabe, existem duas leis na mente. A lei da mente, que nós tentamos com a mente seguir a lei de Deus. Sabe, eu quero fazer o certo, eu não quero matar, eu não quero adulterar. Mas existe uma lei da carne e do pecado, que ela destrói a lei da nossa mente, porque a nossa mente não é suficiente para poder atender a lei do pecado, para poder atender a lei de Deus, né? A lei do pecado se sobrepõe, mas já no capítulo 8, Deus vai falar sobre uma outra lei, que Ele disponibilizou para cada um aqui, que é a lei do Espírito, e essa lei se sobrepõe à lei do pecado. Nosso corpo, ele vai sempre clamar por essas coisas, que vão necessariamente, consequentemente, nos trazer desânimo, nos trazer aflição e muitas vezes depressão. E eu concluo com o texto do Senhor Jesus. Sabe, eu estava lendo sobre Reis, e é incrível. Reis, ele foi escrito já no final da história de Israel, né? Ele vai contar a história de todos os reis até o exílio. Não se sabe quem foi o autor, talvez até Jeremias, eu fiquei até abismado com isso. Mas ele chega já no exílio, quando o povo ele tinha alcançado um lugar de derrota enorme. E ele escreve sobre os reis o tempo todo, com um enfoque em Deuteronômio, porque já existia essa promessa desde o início do domínio da terra. Se vocês obedecerem, eu já cansei de repetir aqui, vocês vão alcançar a bênção. Se vocês desobedecerem, vocês vão alcançar a maldição. E naquele momento, nós vemos rei após rei buscando a maldição. E no final, Deus vindo com a ira dele sobre aquele povo. Não uma ira definitiva, mas uma ira de acerto de contas, uma ira para ensinar aquele povo, para resgatar aquele povo para um outro lugar. Mas aí depois eles voltam, acaba aquele exílio, eles voltam, né, super comportados, nação unida, volta para aquele lugar, e aí depois Deus envia o Messias, ou seja, o próprio Deus desce ao mundo, e aqueles homens não recebem Jesus. E Jesus está lá no capítulo 11 de Mateus, e ele fala assim, repreendendo as cidades onde fez muitos milagres e as pessoas não creram nele, sabe? Ele fala de Corazim, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em ti fizessem esses milagres, Tiro e Sidom não teriam acreditado.
né? Ah, de ti, Cafarnaum, porque foram feitos muitos milagres. Se tivessem sido feitos esses milagres lá em Sodoma, Sodoma não teria sido destruída. Então existe uma proporcionalidade daquilo que se faz, daquilo que se carrega. Deus tem falado constantemente a nós: olha, abram seus olhos para a verdadeira vida que Deus tem separado para nós. Vamos nos voltar para o verdadeiro Senhor. A amizade ao mundo, a inimizade a Deus. E aí, de repente, Jesus está falando sobre essas coisas, sabe? Sobre aqueles povos que não receberam Ele, que não aceitaram Ele. E Jesus tem um insight. E eu vejo Jesus assim, Deus falando com ele em pensamento, e ele já passando para o povo: graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas verdades dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequenos. No mesmo texto de Tiago 4, que ele fala da inimizade e da amizade, né? A amizade ao mundo, a inimizade a Deus, ele vai falar assim, que Deus favorece aos humildes e se opõe aos arrogantes. E é isso que Jesus está falando aqui. Sábios e instruídos, aqueles que acham que são donos da verdade, aqueles que querem coisas para si em primeiro lugar. E ele fala: tudo foi entregue ao Filho, e chama aquele povo: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Eu lhes darei alívio, eu lhes darei ânimo. Sabe, essa vida que está tão difícil, ela vai se tornar mais fácil, eu tenho certeza. A nossa família, ela vai ser mais harmônica. Sabe, com um propósito, a gente começa o dia diferente. Leveza, que o Novo Testamento vai falar o tempo todo, a paz que excede todo entendimento. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, esse ano nós tivemos uma reunião de liderança, a última, né, na verdade em 2024, em dezembro, e nós falamos sobre esse texto aqui. E essa é uma direção dessa igreja para esse ano. Talvez essa palavra que Deus tenha me dado agora seja no sentido dessa direção. Nós precisamos buscar ao Senhor, não buscar fazer coisas, mas buscar a presença do Senhor, e todas as coisas serão realizadas. Nós precisamos buscar o verdadeiro propósito em nossas vidas, de estarmos aqui. O que você está fazendo aqui hoje, irmão? O que você está fazendo nesse lugar em que você se encontra? É uma pergunta de amor, é uma pergunta de cuidado, é uma pergunta pastoral, uma pergunta de quem quer o bem de todo mundo, porque só existe um caminho para as nossas vidas, um caminho de verdade, um caminho de realização. E nós vemos como as coisas estão na nossa realidade. Eu estava antes do culto, e eu costumo, quando eu chego mais cedo, ir ali na sala de oração, e eu oro um pouco, e eu olho, tem aquele quadro de pedidos de oração, e eu sei que muitos ali, eles são antigos, outros são mais novos, não interessa. Eu estou ali orando, e Deus vai me falando, Deus vai movendo meu coração naquele sentido, vai me dando compaixão por aqueles pedidos. E hoje eu estava ali, teve um pedido que me chamou muita atenção por causa desse tema. Uma pessoa que eu não sei quem é, não assinou, alguns estão assinados, outros não, mas essa pessoa, ela escreveu assim: que eu não fuja dos propósitos que Deus tem para a minha vida. Só dizia isso. Jesus é igual rei. Se a pessoa estiver aqui, ela vai saber quem escreveu.
E esse é o pedido que nós precisamos fazer com mais constância na nossa vida. Que eu não fuja dos propósitos que Deus tem para a minha vida. Porque os propósitos, eles estão lá. Você precisa perguntar para Deus. Nós é que fugimos. E eu quero te convidar hoje, se você quer fazer esse voto, né? Imagina que tem um anjo te servindo um pãozinho quentinho, né? E uma bebida, está tudo ali. Ele fala, come, porque a viagem será longa. Eu não acho que vai ter um milagre agora, nem isso, não é isso que Deus está falando. Mas eu sei que Deus está falando assim, começa a caminhada, 40 dias e 40 noites. E eu vou restituir todas as coisas na sua vida. Eu vou restituir o ânimo. Eu vou te restituir a direção e o propósito que talvez você tenha esquecido. Que eu não fuja dos propósitos que Deus tem para a minha vida. Venham para cá e nós vamos orar juntos, irmãos. Já falei com vocês, a liderança, ela passa por isso também. Muitas vezes a gente se encontra desanimado aqui. E o convite que eu faço é para que nós oremos juntos sobre um problema que é da igreja. Se você tem um problema, esse problema é meu também. Se eu tenho um problema, esse problema é seu. Porque quanto mais paz eu tiver, quanto mais revelação eu tiver, mais isso vai ser disseminado aqui. Quanto mais revelação você tiver, mais eu vou receber de Deus através da sua vida. E diante de tanta treva, só existe uma luz verdadeira nesse mundo, que é Jesus Cristo. Transforma-me